Da mesma forma como a gente fez o ajuste linear nada mais é do que o ajuste de um polinômio de grau 1. A gente pode pensar também em fazer um ajuste de polinômios de graus superiores, né? Então, a gente vai considerar o mesmo problema, só que agora eu quero um polinômio de grau n, tá? Eu tenho aqui n mais 1 pontos, onde esse n precisa ser maior do que o meu m, né? Porque se o n for igual ao m, eu tenho que o polinômio interpolador é o que melhor vai se ajustar. Se o n for menor que m, eu vou ter infinitos pontos que vão, ou infinitos polinômios que vão se ajustar aos pontos, tá? Então precisa ser numa quantidade maior de polinômios. Da mesma forma, eu preciso determinar os coeficientes, tais que a diferença entre o valor dado e o valor do polinômio no ponto xi, tá? A maior das diferenças seja minimizada. Isso aqui, é claro, novamente é uma função não diferenciável, então a gente pode pensar em considerar uma função de m mais 1 variáveis que seja a soma dos quadrados das diferenças de cada um desses pontos. E agora essa função é uma função diferenciável e é uma função quadrática. Então o ponto de mínimo dela vai acontecer quando eu atingir um ponto crítico, ou seja, a derivada dessa função Q em relação a cada uma das variáveis tem que ser igual a zero, tá? Então, a gente vai obter aqui m mais 1 equações. Como eu tenho m mais 1 variáveis, eu vou determinar todos os coeficientes correspondentes. Bom, vou fazer a primeira derivada aqui em relação a zero, o processo é igual, né? Então, vai dar 2 vezes, porque aqui eu tinha derivada do 1 quadrado, então vai aparecer um 2 multiplicando. Derivada da soma, soma das derivadas, que multiplica o termo que está dentro vezes a derivada do que está dentro em relação a zero. Então, vai sobrar só 1 aqui, como é negativo, menos 1. Então, vou fazer a multiplicação aqui do menos 1, simplifiquei o 2, porque é igual a zero, multipliquei o menos 1 e separei o somatório aqui nos diversos termos. Então, ficou menos a somatória do yi, aqui vai ficar mais a m somatório de xi elevado a m, mais assim por diante, a i somatório de xi, mais a zero somatório de 1. Isolando aqui o termo e separando que os AMs, que são as minhas variáveis, as minhas incógnitas, então eu vou escrever como somatório de xi m a m, mais somatório de xi vezes a 1, mais somatório de 1 é n mais 1 a 0, igual ao somatório de y1, né? Cada um desses valores que está aqui, na verdade, são valores numéricos, tá? Então, são coeficientes que multiplicam as minhas incógnitas, que são de AM até a 0. Isso aqui também é um valor que é conhecido porque ele é dado, né? Bom, a mesma coisa eu vou fazer para todos os outros, né? Vou derivar a 1. Derivando a 1, vai aparecer 2 vezes o somatório da expressão que está dentro e da derivada dessa em relação a 1, que vai aparecer o menos xi. Vou fazer a multiplicação, eu simplifiquei o 2, vou fazer a multiplicação do menos xi aqui, então vai aparecer menos somatório de xi, yi. Aqui vou multiplicar por xi, então vai ficar xi m mais 1. E todos os produtos aqui vão ter somatórios de potências com índice mais 1, né? Então, se aqui é m mais 1. Se aqui é 1, aqui é 2. Se aqui é 0, aqui é x elevado a 1. Portanto, a minha segunda equação é o somatório de xm mais 1 vezes a m, mais assim por diante, somatório de xi ao quadrado a 1, somatório de x1 a 0, igual ao somatório do produto de x1 e y1. Observe que essa equação é muito parecida com a anterior, ó. Só que aumentou o grau das potências em 1, tá? Aqui era xi elevado a 0, também aumentou o grau em 1, e da mesma forma aumentou o grau em 1 aqui no produto com yi, né? Bom, de forma geral, para qualquer k, quando eu estiver fazendo a multiplicação,
O que eu vou ter? A derivada em relação ao AK vai ser a derivada da soma e a soma das derivadas. Como é um quadrado, vai aparecer o 2 multiplicando. E vai aparecer o termo que está dentro vezes a derivada do que está dentro em relação a AK. A derivada do AK vai estar acompanhado de xi elevado a k. Então vai dar menos xi elevado a k por causa desse sinal de menos. Igual a zero. Simplifica o 2. E agora eu vou fazer o produto desse x e k e vou dividir a somatória em cada termo. Então vai ficar menos o somatório de xi elevado a k xi, né? Mais AM somatório de xm mais k, assim por diante, A1 somatório de xi1 mais k e o A0 somatório de x e k igual a zero. Ou seja, a minha equação aqui é exatamente em relação a qual variável eu estou derivando. Ela vai somar um k no expoente de cada potência de xi aqui, inclusive xi elevado a k na multiplicação do termo constante, que é o y1. Tá? Portanto, o meu sistema agora tem essa cara aqui, ó, né? Na hora que eu monto todas as equações. A primeira aqui é do x elevado a zero. Né? É k igual a zero. Então eu vou somar em cada fator aqui o k zero. Por isso que dá todas as potências de xi até xi elevado a zero, que vai dar o n mais 1. E aqui é o xi elevado a zero, por isso que só aparece o yi separadamente. Depois eu tenho k igual a 1, eu vou somar um 1 em cada uma delas, né? Inclusive aqui. K2, a mesma coisa. Até que eu vou chegar para k igual a m, então a soma aqui vai dar 2m, aqui vai dar 2m menos 1, aqui é x elevado a zero, vai ser x elevado a m, e aqui vai aparecer o xm vezes y1. E eu montei, então, o meu sistema. Observe que agora eu preciso fazer bem mais contas, né? Eu preciso gerar todas as somas de potências. Observe que essas potências também estão em diagonal aqui, né? Os valores se repetem, tá bom? Na diagonal. Então, na verdade, eu preciso calcular todas as potências de x, a soma de todas as potências de x elevado a 0 até x elevado a 2m. E todas as multiplicações das potências de x elevado a 0 até x elevado a m por y de 1. Né? Bom, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, eu preciso encontrar o polinômio de grau 2. Então, o meu m é igual a 2. Tá? O meu m aqui é igual a 2. Se o meu m é igual a 2, eu preciso calcular. Então, eu tenho aqui o xk, ou xi, o y de k. Eu vou precisar calcular todas as potências de x até x elevado a 2m. 2m é 4. Então, eu preciso calcular o xk elevado a 2, o xk elevado a 3 e o xk elevado a 4. Eu posso fazer isso aqui numa tabela só. Né? Numa tabela só. Depois que eu tenho, já que os valores de xk e yk são dados, né, eu consigo construir essa tabela. Quando eu fizer a soma de cada um desses valores acima, eu vou ter então as expressões que eu vou usar no meu polinômio, na minha matriz. Tá? Mas não é suficiente isso. Eu preciso também encontrar aqui, ó, acabou um pouquinho aqui o meu espaço, então deixa eu mudar de cor aqui. Né? Desapareceu aqui. Deixa eu pôr uma cor mais clara. O branco. A gente fazia ali fora, tá? Então aqui eu vou calcular aqui também ainda, ó, o xk y de k, né? Porque somatória de yk eu já calculei. Eu preciso calcular essa somatória. Eu preciso calcular a somatória de xk ao quadrado y de k. Então, só pegar esse quadrado, multiplicar por esse e colocar aqui e formar a somatória. Com esses valores todos aqui, eu consigo montar o meu sistema, né? O meu sistema.
Bom, vamos ver aqui como foi feito. Aqui eu só indiquei as posições. Então você observa exatamente que aqui eu tenho um somatório do x elevado a zero. Então isso vai dar um n mais 1, que é o número de pontos. Tá? Aqui eu tenho o somatório do xi. Aqui eu tenho o somatório do xi ao quadrado nessa diagonal. Somatório de xi ao cubo, somatório de xi à quarta. Então é essa ordem que monta a matriz. Somatório de xi elevado a zero, x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, x1 à quarta, até dar a dimensão da matriz. Aí aqui vão aparecer as somas das potências, né? Aqui era x elevado a zero, x elevado a 1, x ao quadrado. São exatamente os termos que eu preciso para montar esse sistema. Então, fazendo essas contas, eu fiz as contas aqui usando as fórmulas, não usei a tabela, né? Mas é a mesma coisa, tá? Fiz o cálculo de todos os valores, xi ao quadrado, montei o meu sistema linear, resolvi o meu sistema linear, né? Usando aqui a minha varinha mágica, tá? Então vocês podem conferir depois que o resultado corresponde exatamente a esse sistema. E aí eu consegui determinar que o polinômio interpolador que melhor se ajusta é esse daqui. Esses são os resultados que eu obtive do A0, do A1 e do A2. E aqui tem uma imagem gráfica para a gente ter uma noção, os pontos que estão plotados, tá? Nessa posição com essa cruz, e a curva correspondente ao meu polinômio de grau 2. Esse é o melhor polinômio de grau 2 que se ajusta para essas curvas. É evidente que quando você vai a ordem do meu sistema aqui depende do grau do meu polinômio. Mas a quantidade de pontos que eu estou somando depende da quantidade dada. Então, muito cuidado aqui, são duas coisas diferentes. A ordem do ajuste polinomial e a quantidade de pontos. O que é importante é que a quantidade de pontos seja sempre maior do que a ordem do meu polinômio, do que o meu m, tá? A dimensão da minha matriz vai ser sempre m por m. O meu sistema é m por m, independente de quantos pontos eu tenho. Eu posso ter 1 milhão de pontos. Se o meu ajuste polinomial é um polinômio de grau 3, o meu sistema vai ser 3 por 3. Tá? É claro que a quantidade de pontos tem que ser maior do que o meu m. Então, se meu m é grau 10, que eu quero ajustar, bom, se eu quero grau 10, significa que eu preciso ter pelo menos 11 pontos para fazer o ajuste correspondente.